Cá estou para mais um Turismo em Destaque. Antes de responder ao impacto que as conclusões da reunião que se realizou na passada sexta-feira no Infarmed podem ter no turismo nacional, gostaria de aqui deixar duas notas. Uma, para sublinhar que, como tanto tenho vindo a insistir e a sublinhar, a pandemia ainda não terminou e, portanto, devemos todos manter-nos vigilantes, devemos todos manter-nos responsáveis, devemos todos manter-nos cumpridores de todas as normas e regras de higiene e segurança sanitária. E a segunda nota para enfatizar que o facto de se estar vacinado não significa estar-se imune ao vírus, mas apenas diminuir o risco de vir a contrair doença grave e com ela todos os riscos associados que podem daí resultar. Sobre aquilo que se irá passar nos tempos mais próximos e como é do conhecimento público, compete ao Governo tomar essas decisões, que se espera venham já a ser tomadas no final desta semana e, caso seja necessário, obter as necessárias autorizações a nível parlamentar. Contudo, creio que vale a pena destacar que depois de ouvidos os especialistas, os peritos, na reunião da passada sexta-feira realizada no Infarmed, não creio que tenhamos motivos para alarme, não obstante verificar-se um número crescente de infecções e um número também crescente de internamentos, o que é sempre de lamentar, para além da perda de vidas, que essa é sempre irreparável. A comprovar aquilo que digo, basta compararmos o que sucedeu na primeira quinzena de novembro deste ano com o que sucedia há um ano, também na primeira quinzena de novembro. E se compararmos esses números, aquilo que verificamos é que hoje em dia temos menos 3 vezes o número de casos, 8 vezes o número de óbitos, 6 vezes menos o número de internamentos e também doentes a necessitarem de estar em unidades de cuidados intensivos são neste momento 5 vezes inferiores em número. Ora, isto prova que este esforço nacional feito por quase todos de corresponderem à vacinação positivamente valeu a pena. Aliás, estes números provam exatamente isso, que estamos a beneficiar desse esforço. E, portanto, dito isto, é muito natural que as autoridades políticas e de saúde pública acabem por vir a tomar já nos próximos dias algumas medidas de modo a que consigam atenuar esta escalada das infecções, até porque têm bem presente, aliás, infelizmente todos temos bem presentes aquilo que se passou, o quadro dramático, o descalabro que aconteceu na quadra natalícia do passada e que depois nos levou a um início horrível de ano de 2021. E entre as medidas que é expectável que venham a ser adotadas, e para além daquelas que nos cabem a todos cumprir, como usar máscara sobretudo quando em recintos fechados, higienizar as mãos, manter o distanciamento social, é expectável que haja um aumento da testagem para que haja uma mais rápida e eficaz detecção das infecções, que regressemos ou que voltemos de uma forma também mais generalizada à exigência da apresentação dos certificados digitais para entrarmos em alguns espaços e, em alguns casos mesmo, que essa exigência possa ser acompanhada também da necessidade da apresentação de um teste antigénio com resultado negativo feito recentemente, para além de uma possível limitação da lotação de alguns recintos, mas também de um maior estímulo ao recurso ao teletrabalho, uma maior atenção à ventilação dos espaços fechados, a um controle mais apertado nas fronteiras, tanto no que respeita à apresentação dos certificados como das testagens e outro tipo de ações similares, claro está, tendo sempre como pano de fundo um reforço da vacinação, não apenas contra a Covid-19, mas também contra a gripe, sobretudo aquela que é dirigida aos grupos mais vulneráveis ou de maior risco. Assim, eu não prevejo que estas medidas que venham a ser implementadas possam, de alguma forma, vir a prejudicar objetivamente o normal funcionamento das diferentes
atividades turísticas, mas apenas exigirem aos agentes turísticos em geral e aos agentes económicos do turismo em particular um maior esforço e é isso que também espero, uma maior fiscalização, uma maior coerência e até uma maior clareza nas decisões por parte das autoridades, de modo a iludir erros passados e evitar que se cometam os mesmos erros que já se cometeram no passado, como, por exemplo, aquele que indicava que até parecia que na restauração, a determinados dias e a determinadas horas, o vírus infectava mais do que noutras situações. Contudo, também não vale a pena escondermos nem iludirmos que não estamos numa situação de perfeita normalidade, o que quer dizer que aqui ou acolá poderá obviamente haver pontualmente uma ou outra decisão que possa acabar por afetar a capacidade operacional das empresas turísticas. Contudo, há uma coisa que creio que se irá verificar, é que se todos cumprirmos com as normas e com as regras, não haverá motivos para que elas, num segundo momento, numa segunda fase, possam de alguma forma vir a ser agravadas e aí voltarmos a passar por um período de maiores limitações e que, mais do que indesejável, poderia, esse sim, então, comprometer a sustentabilidade da retoma do turismo no nosso país. Esta é uma questão muito, mas mesmo muito pertinente, já que é um facto que os nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos não estão a atravessar a melhor das suas fases no que respeita à pandemia, com um número de infecções crescente que, num ou noutro caso, está a atingir índices preocupantes, muito por culpa e muito por causa da estagnação que têm tido ou que têm vindo a registar no que respeita à vacinação. E este é, de facto, o grande ponto, como aliás eu sempre tive a oportunidade de sublinhar e de referir. É que nenhum país ou nenhum destino turístico está sozinho no mundo. E por isso é fundamental que todos os planos de vacinação tenham uma elevadíssima, uma grande taxa de sucesso para evitar não só o aparecimento de novas estirpes, mas também para obviar situações como aquela que estamos aqui agora presentemente a analisar e a viver, ou melhor, a começar a viver. E por estas razões, também às quais acresce a velocidade com que a informação circula, foi muito importante o sucesso de Portugal, o sucesso português no que respeita à vacinação, pois isso passou uma imagem de enorme confiança para os mercados internacionais e gerou uma pronta reação desses mesmos mercados, como aliás atestam os números mais recentes do turismo português. Mas é igualmente importante que, por um lado, internamente não deixemos agravar a situação e, muito menos, possamos eventualmente vir a perder o seu controle. Veja-se, por exemplo, o que neste momento está a acontecer na Madeira, onde, turisticamente falando, a próxima época alta do Natal e do fim do ano começa a desenhar-se com um grande ponto de interrogação. E, por outro lado, do ponto de vista externo, que cada um desses países ou que cada um desses mercados emissores consiga, de alguma forma, controlar, dominar a sua situação sanitária para evitar confinamentos parciais ou até gerais, como num ou noutro caso já começam a acontecer, porque esses sim têm um impacto direto e por vezes brutal nas diferentes atividades turísticas, já que impedem ou pelo menos, no mínimo, inibem as viagens. É que apesar de nunca se dever descurar o nosso mercado interno, como aliás ficou mais do que provado nestes últimos 2 anos, se os turistas não residentes, por uma ou outra razão, não conseguirem vir até nós, o turismo nacional continuará a sofrer e interromperá a sua paulatina recuperação, dada a dimensão relativamente exígua do nosso mercado doméstico. A isto devemos ainda acrescentar o facto de, para a nossa própria proteção, e caso venham a existir algumas situações extremas, as autoridades nacionais se verem na contingência, se verem na iminência de limitarem o acesso da entrada no nosso país de pessoas, de turistas que sejam provenientes de zonas cujas o nível de infecção, o nível pandémico, esteja mais grave. Portanto, e se quisermos ligando esta pergunta com a anterior que comecei por abordar no comentário de hoje, para a evolução do turismo nacional, vejo
muito sinceramente, com maior preocupação aquilo que se está a passar fora de Portugal, fora do nosso país, nomeadamente na Europa, naquilo que respeita à pandemia, do que propriamente as medidas que, a curto prazo, possam vir a ser adotadas do ponto de vista interno. Até para a semana, e já sabe, se interessa pelo aquilo que se passa no turismo, adira gratuitamente a uma das nossas plataformas. E, entretanto, ajude o turismo. Cumpra com as normas sanitárias.